Ninguém me falou que a vida adulta ia ser tão cansativa. E o que é mais louco é que parece que tá todo mundo dando conta de tudo, menos eu. Tu acorda cansada, vai pro trabalho, trabalha o dia inteiro, chega em casa cansada, sabe que tem um monte de coisa para fazer, mas tu não tem energia para mais nada. Mesmo sabendo que tu trabalhou muito, tu te esforçou, tu sente que tu ainda tá devendo no dia, que tu precisa cada vez performar mais, enfim. E não é só esse trabalho, é o trabalho invisível, trabalho com a casa, o trabalho com o corpo e também o cuidado com o dinheiro. São diversos micro trabalhos que a gente tem durante a vida, durante a semana, o dia a dia, que acabam fazendo com que a gente realmente fique cansada. Aí vem aquela sensação de que a gente está atrasado na vida, que está todo mundo dando conta, menos a gente. Meu nome é Ana Paula Nunes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se por um acaso tu te reconheceu ou teve alguma coisa que eu falei nesse início que fez sentido para tua vida, continua assistindo esse vídeo que eu vou te mostrar como que eu tenho conseguido lidar com isso dentro da minha vida, da minha rotina e os aprendizados que eu tive até agora. Por que que a gente tem esse tipo de sensação de que a gente está atrasada, de que tudo não está fazendo sentido? Porque na nossa infância e na nossa adolescência, a gente foi, de certa forma, treinado a pensar que a gente ia trabalhar, guardar muito dinheiro, ter a nossa liberdade financeira, liberdade geográfica, aquela imagem impecável de mulher de negócio, bem-sucedida, uma casa de revista. E na verdade, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que tudo isso é um mito, é um tipo de imagem praticamente inalcançável que a sociedade vende como algo normal e como a definição de sucesso. A gente cresce achando que chegar lá, chegar no sucesso, é ter a vida estabilizada e tudo resolvido, sem nenhum tipo de problema, né? E isso, de certa forma, chega a ser um pensamento infantil e imaturo. E quando a gente chega na vida adulta, o que realmente acontece é que a gente acaba assumindo muitas responsabilidades e fazendo uma gestão de crise e de equilíbrio de pratos. Existem dias da semana que basicamente a gente não consegue dar conta de nada, não consegue fazer gestão de nada, não consegue equilibrar nenhum prato e não consegue dar conta do jeito que a gente daria conta. Ou melhor, do jeito que a gente achava que daria conta, né? E agora falando sobre mim, muitas vezes eu me sinto insuficiente por não ser e por não conseguir entregar tudo que o meu cargo na empresa que eu trabalho espera. Tem vários outros motivos para eu não conseguir entregar, mas eu sinceramente me sinto insuficiente por não ser aquela ultra mega power funcionária que eu sei que eu posso ser, mas que atualmente eu não consigo. Me sinto insuficiente também nos dias em que eu não consigo entregar mais em casa ou ser aquela dona de casa perfeita, deixar a casa um brinco, tudo no lugar. Isso realmente é algo que faz com que a gente fique pensando se a gente fique pensando que a gente não é capaz mesmo, né? Por exemplo, outra coisa que faz com que eu me sinta insuficiente é o fato de que às vezes eu não consigo, depois do trabalho, parar para estudar, para fazer o que eu me propus naquele dia, né? Porque eu já expliquei para vocês que normalmente eu separo os dias da semana de acordo com coisas que eu preciso fazer. E tem dias que simplesmente eu não consigo fazer porque eu tô esgotada. Me sinto insuficiente também quando eu não consigo trazer vídeo aqui para vocês. Isso me chateia profundamente e mesmo assim isso não tira a minha capacidade e também a minha qualidade de entrega. Eu tento trazer tudo o que eu posso dentro das minhas possibilidades. O fato da gente se sentir insuficiente traz para dentro da nossa vida um estresse crônico, uma ansiedade e faz com que ao invés da gente melhorar esses processos, normalmente a gente vai piorando isso dentro da gente. Ressignificar o que é sucesso. Então, assim, eu, sinceramente, tenho tentado de maneira bem insistente e bastante relevante na minha vida conseguir ressignificar o que significa sucesso para mim, o que significa vencer na vida. E a vida de adulto, a vida
A nossa vida, ela não é um comercial de margarina, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem questões bem difíceis de resolver. Algumas são mais difíceis do que as outras, às vezes é questão de saúde, questão mental, questão física que impede. Outras vezes são problemas que para nós são muito grandes, mas para quem vê de fora não é tão grande assim. A gente só pensou que a vida seria um glamour, que a gente ia ter dinheiro, que a gente ia poder sair, fazer o que a gente quisesse e estava tudo certo. E a gente já entendeu que a vida adulta vem com uma carga mental extremamente alta, né? E eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu fiz e que eu tenho feito para fazer com que eu me sinta menos cansada e menos exausta, tá? Eu quero deixar a primeira coisa bem clara que não é do dia para noite, as coisas não vão mudar tão rápido e que na maioria das vezes pode até não fazer sentido nesse momento a gente achar que as coisas não estão andando, mas depois de um tempo elas andam e tudo fica às claras e fica melhor, tá bom? Até botei meu óculos aqui porque eu escrevi e eu preciso ler para vocês. E a primeira regra que eu escrevi aqui é sobre suficientemente bom. Basicamente, ela quer dizer que a gente precisa se livrar ou tentar se livrar do perfeccionismo, né? Eu, por exemplo, eu ficava esgotada porque eu gravava várias vezes o mesmo vídeo, porque uma fala não ficou boa, ou alguém me atrapalhou, ou, enfim, a luz estava ruim, e isso fazia com que eu tivesse um retrabalho absurdo. E isso não só nos vídeos, tá? Mas também em toda a minha vida profissional. Se eu via que alguma coisa não estava exatamente como eu precisava que estivesse, eu simplesmente excluía tudo e começava tudo do zero. Então, isso fez com que eu tivesse uma sobrecarga bem menor, tá? Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, que também é importante. Externalizar a minha carga mental. Eu tenho TDAH e eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu sou bem criativa também. E às vezes eu tinha vários problemas com externalizar isso. Eu pensava, guardava tudo na minha cabeça. E hoje eu coloco tudo no papel ou então no Google Keeps, nas minhas agendas, enfim, eu tô sempre dando um jeito, ou até mesmo nas notas do telefone. Eu tô sempre dando um jeito de conseguir colocar tudo que eu penso para fora. Porque tem duas coisas que melhoram quando a gente faz isso. A primeira é que a gente não conta só com a nossa cabeça, né? Que isso é uma coisa que a minha cabeça já tá falhando um pouquinho, então eu tenho uma memória da Dory. E externalizar faz com que eu não perca o raciocínio e a ideia. E também faz com que essa carga mental fique menos pesada. Eu, quando assumi o cargo que eu tô hoje na empresa, é um cargo de bastante responsabilidade, com bastante problema, assim, bastante coisa para resolver. E quando eu assumi, eu acordava e ainda acordo, tá? Isso é algo bem pessoal, mas eu acordo de madrugada lembrando dos problemas, lembrando do que eu tenho que fazer. E eu tenho um caderninho do lado da cama que eu anoto tudo. Então, às vezes, alguma coisa que eu esqueci e veio na madrugada, eu vou lá e anoto. E aí, se eu penso de novo sobre isso, eu, subconsciente ou conscientemente, eu falo, não, isso já tá anotado, já tá anotado. E volto a dormir. Então, é algo que realmente externalizar faz muito sentido e faz com que a gente tenha menos sobrecarga mental. Uma outra coisa também que para mim faz muito sentido e que eu tenho até tido um pouco de dificuldade, mas eu tenho me saído muito bem, que é o fato de gerenciar a minha energia e não meu tempo. Que basicamente é, ao invés de pegar e, não, dá umas duas eu vou fazer tal coisa. Do meio-dia a uma eu vou almoçar. Não, não tenho feito mais assim. Eu tenho entendido que eu sou uma mulher diurna, mais ainda matutina. Então, todas as minhas demandas mais urgentes, as coisas que eu realmente preciso fazer e que precisa de mais energia, de mais empenho da minha parte, eu deixo para a parte da manhã, porque é o momento em que eu estou mais energizada, mais feliz, estou descansada, não me estressei no trabalho ainda. Então, por exemplo, eu quero estudar, eu quero gravar vídeo, eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e sempre tento gravar cedinho da manhã para evitar que qualquer outro tipo de acontecimento que ocorra durante o dia
de certa forma, impacte na minha energia e eu, consequentemente, não entregue um vídeo tão bom. E eu acho que uma das coisas também que a gente precisa dizer é sobre a gente aceitar as nossas fases, né? Aceitar que às vezes a gente não tá legal, que a gente tem momentos de tristeza, de angústia, de questionamento da nossa capacidade, mas é importante que a gente sempre tenha pessoas, e eu acho que aí é um ponto bem importante, se não o mais importante do vídeo, é ter pessoas que nos lembrem constantemente de quem a gente é, do nosso valor, do quanto a gente pode, né? Eu acho que, tipo, ter pessoas assim ao nosso lado é uma das coisas mais valiosas que a gente pode ter. Eu tive, até por isso que eu não gravei mais tantos vídeos aqui pro canal, eu tava numa rotina bem legal de entregar um vídeo por semana e eu tive alguns problemas bem complicados que vocês vão saber em algum daqui a um tempinho. E eu precisei ter pessoas que me lembrassem do quanto eu sou capaz, da nossa capacidade, né, da minha capacidade. Então, ter pessoas assim na nossa vida, eu acho e tenho quase certeza que é uma das coisas que mais faz sentido e que mais vale a pena. Não precisam ser muitas pessoas, tá? Mas precisa ser pessoas bem específicas, que a gente se inspire nessas pessoas, que a gente enxergue aquela pessoa como autoridade, ou que a gente ame aquela pessoa a ponto de ouvir o que ela tá dizendo e não, tipo assim, achar que é um julgamento, que tá apontando o dedo, sabe? Então, assim, ó, tenha e tente achar pessoas assim. Eu, por exemplo, tenho a minha mãe e o Pedro, que são as pessoas que, se eles me falarem que ou eu tô demais, ou tá acontecendo algum problema, ou até mesmo me trazer de volta para mim mesma, eu sempre vou ouvir o que eles estão dizendo, porque eu sei que não é por maldade, não é por para apontar o dedo, para, enfim, dar uma agulhada, né? É sinceramente e do coração para fazer com que eu volte para mim e me lembre a mulher incrível que eu sou. Então, se eu pudesse dar uma das dicas assim de todas é: encontre pessoas que sempre consigam te trazer para de volta de quem tu é mesmo, sabe? Que te relembrem constantemente quem tu é, as tuas capacidades, onde tu pode chegar, porque isso é muito valioso. E por que eu tô dizendo isso? Porque a nossa cabeça, ela nos engana, ela faz com que a gente desacredite da gente mesmo. Então, ter uma pessoa que a gente acredita no que ela fala, falando que a gente é bom, faz com que a gente volte a acreditar que a gente é bom. Não sei se faz sentido, mas eu acho que faz. Pelo menos para mim faz. E eu espero que essas minhas dicas tenham ajudado vocês de alguma forma. Até botei meu óculos aqui porque eu precisei ler as coisas que eu escrevi, né? Os tópicos. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero dizer que a gente precisa aceitar as nossas fases, entender o que o nosso corpo está dizendo e tentar sempre resgatar a nossa alma, fazer o que é melhor pra gente e cuidar da gente. Porque se a gente não tá aqui, nada mais faz sentido, né? Não adianta a gente ter dinheiro, a gente ter família se a gente não tem saúde mental, física. E é isso, gente. Como eu disse, a vida adulta não é só glamour, tá longe disso, né? Mas ela pode ser consciente, pode ser respeitosa, e eu tenho certeza que ela pode ser melhor do que a gente tenta nos cobrar o tempo inteiro. A gente pode ter uma vida leve e eu espero do fundo do coração que, assim como eu estou buscando a minha vida leve, a minha vida com tranquilidade e paz, vocês também encontrem, se vocês estiverem procurando isso na vida de vocês. Que a gente consiga reconhecer pequenos sucessos durante a nossa jornada de melhoramento e, enfim, crescimento pessoal, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fiz com muito carinho, como sempre. E é isso, um beijo e até os próximos vídeos.